faço investimento imobiliário, né? Que isso é parte do que a minha família já fazia. E eu, de carreira, fiz carreira em mercado financeiro. Fui executivo de banco por quase 20 anos. Fui executivo de banco por 17 anos e 3 anos em fundo de investimento. E você atuou fora do Brasil, né? Fora do Brasil. Eu estava lá em Nova York quando bateram nas Torres Gêmeas, que comemorou 22 anos ontem. Eu vi. Lá, você tinha um brother lá na torre, não tinha? Tinha. No andar de cima. Tinha. O meu amigo Ivan Barbosa era meu broker, era meu corretor. E ele fazia as operações de câmbio para mim, eu pedia operações para ele. Logo de manhã eu estava falando com ele quando o avião bateu. Eu estava no speaker, cobrando ele, cadê minha operação que eu te pedi hoje cedo? Né? Ele falou, calma, que bateu alguma coisa aqui, saiu da linha e não voltou mais. E eu estava a 6 quadras de distância. Você não chegou a ouvir o barulho, não? Não, o primeiro avião, eu estava trabalhando, de repente eu escutei ele dizer na linha, eu estava na linha com ele, bateu alguma coisa aqui no prédio, tremeu tudo. Já volto. Pera aí que eu já volto. Eu não voltou mais. Ele era 11º, né? Ele ficava no 101. Sim. 101. O escritório dele era no 101 do World Trade Center. 11º na pontinha. Não tinha jeito, mano. Eu trabalhava numa corretora chamada Cantor Fitzgerald. Eram 2 brasileiros que eram meus amigos. Os dois faleceram naquele ataque terrorista. Era o Ivan Barbosa e a Anne-Marie. Os 2 eram corretores que atendiam a gente. Você acredita nessas teorias de conspiração ali para aquelas torres que lá não cairia da forma que caiu? Eu acho que sim. Eu vi os aviões baterem. Eu vi o segundo avião, todo mundo viu. Mas era o suficiente para abalar a estrutura e dizem que a quantidade de combustível... o avião estava com o tanque cheio. Então aquele combustível aquecido pode derreter a estrutura metálica e aquilo cair. Eu nem sei... Eu nem perco meu tempo olhando, porque assim, o que vai mudar? Para mim, o Bin Laden também tinha a ver com isso. O Bin Laden era agente da CIA. É porque parece que tem famílias que lucraram com isso, né? Com a guerra ao terrorismo. Sim, né? E o Bin Laden, todo mundo sabe, ele trabalhou a mando da CIA por muitos anos. Quem garante que ele não fez aquilo porque foi ordenado por alguém? O caso da morte dele também é estranha. Você viu o corpo dele? Falaram que prenderam ele de noite, que mataram, que jogaram no mar. Alguém viu o corpo dele? Ninguém viu. O Saddam Hussein viu o corpo dele morto. Sim. O Gaddafi também. Até foi o povo que pegou ele, né? Agora, o Bin Laden, ninguém viu o corpo dele. Será que ele morreu mesmo? Será que não montaram uma operação? Isso eu não sei. Agora, o que eu sei é que ele trabalhou pago pela CIA por muitos anos. Então, quem garante que isso tudo não foi uma coisa montada? Não dá pra dizer. Mas não importa, nada vai trazer a vida das pessoas. Num episódio aí que você chegou a fazer investimento para a família dos Soros, você chegou a eu estava trabalhando lá na mesa de operações de América Latina do Citibank. E eu fazia Brasil para eles, era especialista de Brasil. Então eu fazia moeda, né, e renda fixa brasileira, né? E para os estrangeiros, eu dava preço. E um dos clientes era o fundo Quantum. O fundo Quantum era o fundo do George Soros, porque ele era o principal gestor. E esse fundo Quantum dividia as operações dele em outros fundos. Um dos fundos que operava para o Quantum era meu cliente. Um dos melhores clientes. E a gente fazia operação todo dia. Na época da eleição do Lula, ele especulou contra a moeda brasileira no começo. Fez direitinho. Vendeu o real, comprou dólar. Quando estava perto de 2, o negócio foi lá para 4. Depois, quando o Lula entrou naquela época, a gente tinha uma visão. Os gringos achavam que o Brasil ia pro saco. Mas eu tinha uma visão diferente. Eu e os outros brasileiros, a gente tinha uma visão diferente. O meu chefe foi para a reunião do FMI. Eu falei, mas não é possível que esse cara perdeu 3 eleições, essa é a 4ª, agora ele ganhou, e ele não tem estímulo nenhum agora para dar uma moratória. O cara entrou agora. O Brasil já tinha tanta gente achando que o Brasil ia decretar a moratória, que o preço da dívida externa brasileira estava muito deprimido. O real já estava muito desvalorizado, o dólar muito valorizado. Naquela época, 2 para 4, o 4 lá naquela época seria equivalente a 8 hoje, 7,8. Não 5 e pouco, nem 4,90 que está. Se a gente tivesse 8 hoje, seria a mesma coisa que o câmbio a 4 naquela época. Então, era muito barato.
o real naquela época. O dólar estava muito caro. Não valia a pena. Se o Lula... Argumento meu era, se o Lula entrar no poder e não fizer nada, ele vai tomar o poder, ele assume a presidência e tira um mês de férias, o preço já vai subir de Brasil. O dólar real já cai, a dívida só, porque dentro desse preço está embutindo uma expectativa de moratória e de quebra. Só que se não quebrar, ele não fizer nada, basta ele não fazer nada, o preço já vai voltar. Então a nossa estratégia foi recomendar aos clientes, incluindo o Soros e tal, não fique agora posicionado contra o Brasil, fique a favor. Vai dar bom lá, vai melhorar. Então o Lula ganhou a eleição, primeiro turno, o mercado parou de cair, ganhou o segundo turno, né? Depois, quando ele anunciou que o presidente do Banco Central ia ser o Henrique Meirelles, aí a gente fez um outro call, falou, agora você enfia a bota e vende tudo e compra o Brasil com todas as forças.